Já voltamos para o debate da TV Gazeta com os candidatos à Prefeitura de Rio Branco. Vamos conhecer agora as regras deste segundo bloco. No segundo bloco, os candidatos farão perguntas entre si. No primeiro ciclo de perguntas, a ordem será a mesma que definiu a disposição dos candidatos no estúdio. Depois que todos tiverem perguntado uma vez, terá início o segundo ciclo de perguntas, seguindo a ordem inversa a que definiu a disposição dos candidatos no estúdio. Cada candidato poderá ser questionado uma vez em cada ciclo de perguntas. O candidato que perguntar terá direito à réplica. O que responder poderá fazer sua tréplica. Os temas serão de livre escolha do candidato que faz a pergunta. O tempo da pergunta é de 30 segundos. Resposta de 1 minuto e 30 segundos. Réplica e tréplica, 1 minuto cada. E de acordo com o sorteio prévio, o candidato Carlos Gomes, da Rede Sustentabilidade, fará a primeira pergunta. O senhor tem 30 segundos para elaborar a pergunta e escolher quem irá responder. Bom, Rio Branco, numa pesquisa recente do Datafolha e da Folha de São Paulo, consta na posição 3.401 no ranking de eficiência dos municípios brasileiros. A questão é, o que não aconteceu para a gente reverter esse quadro, o que é deficitário e o que o Marcos vai fazer para melhorar? E uma questão muito básica e fundamental, qual a dívida pública do nosso município, Marcos? A pergunta foi feita então para o candidato Marcos Alexandre, que tem 1 minuto e meio para a resposta. Candidato. Olha, Carlos, eu quero agradecer essa pergunta porque ela traz a oportunidade de a gente esclarecer as coisas. Primeiro que a nossa receita corrente líquida, que é 120% a margem de endividamento da receita corrente líquida, nós temos hoje um endividamento inferior a 110 milhões, que é um endividamento ao longo dos últimos anos da Prefeitura, das últimas 10 gestões do município de Rio Branco. E nós temos uma possibilidade, conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal e o que estabelece o Senado, de até 700 milhões. Portanto, nós estamos aí com um pouco mais de 10% comprometido em relação ao que permite a legislação brasileira. Nós temos várias avaliações em relação à questão fiscal. Uma delas, nós implantamos a nota fiscal eletrônica em 2014, depois de um histórico muito grande de toda a parte de fiscal do ISS ser emitida em blocos de nota. Fizemos isso, fizemos a reforma do Código Tributário, nós também implantamos a nota Rio Branco, que já foi aprovada em 2015 e vai ser colocada em funcionamento em janeiro do ano que vem, modernizamos o sistema tributário, fizemos a implantação de um cadastro digital da cidade e fizemos o portal da transparência como uma medida para nos ajudar a controlar os gastos da Prefeitura. Então nós temos um conjunto de medidas que tem nos ajudado a melhorar o equilíbrio fiscal do município, somado a isso, com a melhora da receita própria do ISS, com a melhora da eficiência do gasto público, com a centralização que fizemos, por exemplo, com passagens, com diárias, com Obrigado, candidato. O candidato Carlos Gomes tem 1 minuto para a réplica. Bom, acho que tem uma questão fundamental na eficiência, que é o gasto daquilo que é público. Marcos, lá no Tancredo Neves, na rua Meire Alves, tem uma obra que foi refeita 6 vezes. Isso não é eficiente, a gente tem de gastar com baixo custo uma obra de qualidade. Mas, para além disso, eu acho que é uma questão fundamental, que são as finanças do município. Nós vamos fazer uma auditoria nas contas públicas, inclusive para a gente saber qual é o rombo que a gente tem na EMURB com o caso recente de corrupção, para a gente saber o que você que está em casa deixou de ser assistido enquanto políticas públicas. Esse dinheiro que sai pela vala da corrupção é o dinheiro que a gente deixa de ampliar o número de vagas na creche, de ampliar o acesso à saúde, inclusive de potencializar ainda mais a mobilidade urbana do nosso município. Mas de forma muito básica, nós vamos dar publicidade aos atos e gastos da Prefeitura de Rio Branco, amparado na Lei de Acesso à Informação, mas não somente isso, nós vamos reforçar o espaço de controle social por parte da população, sem a ingerência de partidos e sem a ingerência da Prefeitura de Rio Branco ou do Governo do Estado. Obrigado, candidato. O candidato Marcos Alexandre tem 1 minuto para a tréplica. Olha, eu não sei se o Carlos Gomes foi lá na Meire Alves, mas eu estive lá, Carlos, e não é verdade que os serviços foram refeitos 6 vezes. Eu estive recentemente lá, nós tínhamos um problema de drenagem antigo, ainda de quando a rua tinha sido executada e não foi na nossa gestão. Eu estive com os moradores lá da Meire Alves e a nossa equipe já está fazendo a manutenção daquele ponto que, com problema de drenagem, foi identificado, os moradores chamaram a nossa equipe e eu pessoalmente estive lá. Não só na Meire Alves, mas estivemos em várias ruas do Tancredo Neves, que nós
apresentamos soluções, manutenção das ruas e estamos fazendo isso perto da população. Em relação ao equilíbrio fiscal, melhor do que o debate, nós temos os dados que estão no Tribunal de Contas, com todas as contas aprovadas. A Prefeitura de Rio Branco tem todas as suas contas julgadas e aprovadas pela equipe do Ministério Público e do Tribunal de Contas. Nós apresentamos toda a parte fiscal, apresentamos as leis, a LDO, a lei orçamentária, tudo isso dentro do que estabelece a legislação brasileira. Obrigado, candidato. Seguindo a ordem do sorteio, quem pergunta agora é a candidata Eliane Sinhazic, do PMDB. A senhora tem 30 segundos para fazer a pergunta e escolher quem irá respondê-la. Eu quero fazer a pergunta para o candidato Raimundo Vaz. Candidato, hoje nós temos a maior população carcerária, proporcionalmente falando, do Brasil. O que a gente pode fazer, o que o senhor iria fazer para minimizar essa criminalidade e garantir uma sensação de segurança, já que a população se sente tão insegura? A Joelma, lá do Ruilino, por exemplo, teve a casa dela arrombada 9 vezes só durante esse ano. O que o senhor poderia fazer para minimizar e garantir essa sensação de segurança para a nossa população? Obrigado, candidato. O candidato Raimundo Vaz tem 1 minuto e meio para a resposta. Quero responder, candidata, que, na verdade, a segurança pública, primeiro, é uma obrigação do Estado, dentro do ente da União, e o município, ele é parceiro. Um prefeito não pode ficar fora desse debate. Ele precisa se incluir e tem que ter políticas para isso. Eu pretendo, como prefeito, apresentar uma sugestão para poder liberar os policiais militares, que hoje protegem ao prefeito, que protegem a prefeitura e o patrimônio municipal, devem proteger a sociedade. Então, criarei uma guarda municipal para cuidar do patrimônio, para cuidar da prefeitura e liberar os policiais militares para cuidar da cidade. Penso que nós não podemos viver um momento de dificuldade que estamos vivendo e ter pessoas cuidando de autoridade, cuidando de patrimônio. A população precisa de ajuda. E essa pergunta, Eliane, ela permite que a gente possa andar muito mais na busca desta união pela nossa segurança, porque o Estado, ele é incapaz de sozinho assim fazê-lo. Nós precisamos juntar as formas de poder fazer governança aonde se busque as alianças e a gente poder permitir que haja certamente uma maior paz. Entretanto, sabemos também que tudo está ligado à questão da educação. Tudo está ligado a uma dependência que nós temos de não haver formação. Está ligado à falta de oportunidade que essa cidade não oferece às pessoas. Obrigado, candidato. A candidata Eliane Sinhazic tem 1 minuto para a tréplica. Minha gente, essa sensação de insegurança na nossa administração nós vamos combater iluminando a nossa cidade. Nós temos um déficit de mais de 20 mil lâmpadas na cidade de Rio Branco. A gente precisa iluminar a cidade. A gente precisa tirar os entulhos, acabar com os esconderijos dos marginais, criar as varandas de convivência, onde as pessoas possam sair das suas casas, irem para as praças, praças que serão arborizadas, que a gente tratará com muito carinho. Por isso eu quero ser prefeita. Quero ser prefeita para a gente poder dar uma nova cara para a nossa cidade. Iluminando, a gente vai diminuir a criminalidade, vai aumentar a segurança, a sensação de segurança por parte da população. A gente pode fazer muitas coisas, como, por exemplo, acabar com as ruas sem saída, interligando uma rua ao outro, interligando os bairros, de forma que a polícia possa se fazer presente com sua ronda policial. Tudo isso vai dar segurança para a nossa população. Essa sensação precisa ser resgatada. E, claro, a gente precisa também ocupar os nossos jovens. Obrigado, candidata. Pela réplica, o candidato Raimundo Vaz tem 1 minuto para a tréplica. Eu penso que não se faz segurança pública sem atitude. Medidas haverão de ser tomadas e nós pretendemos fazer isso de forma conversada, dialogando com os setores que têm que ser dialogados, mas com a determinação de você poder ter uma ação, de você mostrar verdadeiramente como é que você pode contribuir. E quando eu falo que eu preciso colocar o policial que cuida hoje da autoridade do município, cuida do patrimônio, ele tem de cuidar da população. Ele é pago para isso. E eu não posso tirar pessoas da corporação militar para poder fazer um trabalho que pode ser feito por um guarda municipal. Então, efetivamente, você tem que mostrar ações que isso possa refletir. Como disse, no plano
educacional, eu preciso sim ter atitudes que permitam a ocupação das pessoas para que ele possa ter um tempo dedicado para que ele, na sua formação, ele possa também contribuir nesse sentido. Penso ainda que os nossos profissionais da Polícia Militar... Obrigado, candidato. Agora o candidato Raimundo Vaz, do PR, pergunta. Candidato, o senhor tem 30 segundos para formular a pergunta e escolher quem irá respondê-la. Me restou aqui o Carlos, na verdade, não é? Eu não O tenho Carlos ou a Eliane, a sua escolha. Carlos, Eliane? Quem o senhor escolhe? Vou perguntar à minha colega Eliane. Pois não. Nobre candidata, nós sabemos que Rio Branco é uma cidade legal. O Departamento Fundiário tem demonstrado e provado que Rio Branco precisa ser legalizado. E as ruas nossas também. Candidato, a pergunta, por favor, seu tempo esgotou. Quero saber como é que a senhora vai legalizar a rua e as toponímias da cidade. A candidata tem 1 minuto e meio para a resposta. Excelente pergunta, Raimundo. Tem muitos terrenos, a cidade realmente precisa de títulos definitivos dos terrenos. Nós temos lá o seu Antônio, que precisa desse título definitivo, que nos procurou para dizer, olha, o que me deram foi uma concessão de uso, eu não consigo fazer um empréstimo no banco porque é um título podre. De fato, foi feita uma distribuição de títulos que não são títulos definitivos, né? São termos de concessão de uso, o que não dá garantia para nenhuma família deixar o seu terreno, a sua casa para o filho ou para o neto. A gente precisa tratar isso com muita responsabilidade. Nós temos muitas áreas de invasão que a gente precisa fazer a regularização fundiária. Sem isso, a gente não vai poder dar garantia para as famílias que querem o seu título definitivo, ter a garantia de que pode ir lá no banco e dar isso como uma moeda de troca, né? Para poder ampliar a sua casa, para poder reformar a sua casa ou fazer um investimento. De fato, nós temos aí que fazer esse trabalho de forma séria e célere, porque anos e anos e anos estão se passando e, na realidade, esse trabalho de regularização fundiária não vem sendo executado como as pessoas esperam e precisam. Para isso, eu preciso ser prefeita. Obrigado, candidato. O candidato Raimundo Vaz tem 1 minuto para a réplica. Excelência, eu falei de toponímias, porque é exatamente a toponímia que legaliza as ruas da cidade. É ilegal o imóvel, é ilegal o prédio, mas também não há legalidade ainda das ruas, dos becos, das avenidas, dos boulevards que esta cidade tem. Portanto, a toponímia ela permite que eu possa registrar, que eu possa identificar o imóvel. A partir daí, eu posso fazer as minhas negociações com as lojas, com os bancos, negociações com o correio, ser identificado e a pessoa poder me encontrar. Mas, ao que se refere à parte fundiária, o prédio, eu digo que há um jeito da gente poder resolver. É implantando de forma definitiva a engenharia pública, para que você possa utilizar a mão de obra acadêmica das universidades e colocar a serviço da população com a mão de obra qualificada e mais barata. Penso que assim dá chance a um jovem para que ele possa ter uma ocupação maior. Obrigado. Candidata Eliane tem 1 minuto para a tréplica. Verdade, gente. Há uma mudança de nome de rua da noite para o dia, sem consultar nem a população, que é um negócio assim meio estranho, né? Muitas pessoas me falaram a respeito disso. Olha, dormi, quando acordei, o nome da minha rua era outro, não sei o que foi que aconteceu. Tem uma confusão muito grande com relação a isso. E a questão da engenharia pública, inclusive, é uma indicação minha para que fosse implantada na Prefeitura de Rio Branco. A gente precisa legalizar os imóveis. Para legalizar, a gente precisa de um engenheiro, fazer a planta dessa casa, né, com as suas dimensões, como ela está hoje, porque teve muita gente que invadiu terrenos, né? Rio Branco foi uma cidade desbravada, as pessoas foram construindo na medida das suas possibilidades e a gente precisa regularizar com a criação
da engenharia pública, os próprios engenheiros da prefeitura farão a regularização, fazendo essa planta para que seja registrado e esse imóvel passe de fato a existir. Isso é uma reivindicação muito antiga da população, é uma reivindicação minha enquanto vereadora. Obrigado, e que agora a gente candidata. pode colocar em prática. O candidato Marcos Alexandre, do PT, encerra o primeiro ciclo de perguntas deste segundo bloco. Candidato, o senhor tem 30 segundos para elaborar a pergunta ao Carlos Gomes, que foi o que ainda não respondeu nessa primeira rodada. Ok. Carlos, eu sempre apostei na juventude, nos jovens da nossa cidade. Nós criamos a Secretaria Municipal da Juventude e desenvolvemos várias ações e programas voltados para os jovens da nossa cidade. Eu queria que você falasse sobre a avaliação da política de transporte para os estudantes da nossa cidade. O candidato tem 1 minuto e meio para a resposta. Muito obrigado pela sua pergunta, Marcos, porque eu acredito que, diferentemente de vocês, eu sou o único que é usuário do transporte público, porque eu vou para a Universidade Federal do Acre de ônibus. É uma política muito acertada, Marcos. A passagem de R$1 é um avanço que a gente teve, mas esse avanço ele veio com a negociação de uma dívida histórica que a gente tem, né, por parte das empresas e dos empresários de transporte público. Mas é uma política acertada, nós vamos manter, mas não somente manter, Marcos, porque isso para a gente é um direito adquirido. A discussão agora que se trava no país é o passe livre. E o que a gente precisa priorizar agora no transporte público para os nossos estudantes? É a vulnerabilidade social e econômica de muitos jovens para que a gente possa dar o passe livre para essa população. Então a prioridade nossa, Marcos, é avaliar a planilha de custos para saber de que forma que a gente pode garantir ao estudante não uma tarifa de R$1, sobretudo aos estudantes que se encontram em vulnerabilidade social. Porque nós entendemos, Marcos, que as juventudes têm realidades diferentes. A juventude que mora no IP é diferente da juventude do Belo Jardim, é diferente da juventude do Preventório, é diferente da juventude da Sobral. A gente precisa garantir igualdade para quem é diferente. E o debate do transporte público, que me é muito caro, inclusive eu acompanhei o ano passado os projetos que você encaminhou, que foi aprovado pela base, enfim. Mas o fato é, o nosso compromisso é com o transporte público de qualidade, que mantenha a tarifa de R$1, mas que possa pensar efetivamente de que forma que a gente possa atender ao recorte populacional da juventude que se encontra em vulnerabilidade social e econômica. Acho que a nossa prioridade, Marcos, é estender esse direito, que foi muito acertado da sua parte. Obrigado, candidato Carlos Gomes. O candidato Marcos Alexandre tem 1 minuto para a tréplica. Pois é, Carlos, eu quero concordar contigo porque na campanha de 2012 eu assumi um compromisso com os jovens da nossa cidade. O compromisso de reduzir a passagem para R$1. E desde abril de 2013, mais de 70 mil estudantes da nossa cidade pagam somente R$1 para andar de ônibus. Mas nós fomos além. Nós implantamos os novos terminais. Rio Branco ficou 20 anos com um só terminal no centro da cidade. Implantamos o terminal que fica ali em frente ao Universitário, próximo ao FAC, que o Carlos conhece bem, o terminal da Baixada, o terminal da Cidade do Povo, o terminal da entrada do Adalberto Senna e do Alto Alegre, e estamos quase concluindo o terminal do São Francisco. Saímos de 1 para 5 novos terminais. Trouxemos 87 novos ônibus para melhorar o atendimento e renovar a nossa frota. E implantamos um circuito de ônibus para atender as universidades. Os ônibus para atender o IFAC, a FAMETA, a FIRBIFA, o Uninorte, a própria UFAC, que foi discutido com os estudantes, com seus diretórios, para que nós ofertássemos essa questão da melhoria do transporte voltada para as universidades. Obrigado, candidato. O candidato Carlos Gomes tem 1 minuto para a tréplica. Bom, você inicialmente começou falando de juventude, eu vou querer falar com mais propriedade logo mais sobre mobilidade urbana. Mas quero falar para a juventude. A gente não tem, infelizmente a nossa geração, porque eu me sinto inserido na juventude com 27 anos, perspectivas tanto na iniciativa privada quanto no poder público. A gente precisa resgatar oportunidades para essas gerações que aí estão sendo tragadas, lamentavelmente, pelo submundo do crime. O que o Estado não está conseguindo oferecer, infelizmente, a marginalidade está ofertando, Marcos. E a gente precisa priorizar a juventude, porque não há transformação social se a gente não pensar essa juventude. E aí, dialogando com a juventude, a gente colocou no nosso programa de governo Educação em Tempo Integral, porque a disputa da juventude ela se dá pelo viés da educação, e esse é o nosso compromisso com você, com as nossas gerações que estão aí na educação de base, mas que a médio e longo prazo estarão provavelmente na Universidade Pública Federal, assim eu espero, ou que a gente possa ofertar cursos profissionalizantes para que essa juventude tenha oportunidades que a geração atual, lamentavelmente, não está tendo, Marcos. Em resumo, é isso. Acho que a nossa juventude precisa ser priorizada e não só pelo viés do transporte público. Obrigado, candidato. Agora começamos o segundo ciclo de perguntas deste bloco. E de acordo com o sorteio prévio, o primeiro a perguntar é o candidato Marcos Alexandre, do PT, que tem 30 segundos para perguntar e escolher quem irá responder.
Eu vou perguntar para a candidata Eliane. Eliane, a mobilidade tem sido um tema recorrente nas capitais brasileiras e em Rio Branco não é diferente. É o grande desafio que a gente tem, oferecer alternativas, investimentos para melhorar o trânsito e melhorar o transporte da cidade. E a pergunta que eu queria deixar é qual a sua proposta objetiva para as interligações de bairro? A candidata Eliane tem 1 minuto e meio para responder a pergunta. Candidata. Excelente pergunta. Mobilidade urbana envolve não apenas ônibus, aumento de linha de ônibus, não envolve apenas isso. Envolve calçada, envolve alargamento de ruas, envolve uma cidade mais acessível, envolve a construção de rampas, tirar tantos degraus que nós temos na nossa cidade, que não possibilita as pessoas caminharem pelas ruas de Rio Branco, né? Nós não temos só a questão das pessoas que são deficientes ou que são idosas, mas nós temos também as pessoas que poderiam ir de casa para o trabalho e acabam não a pé e não conseguem andar na cidade de Rio Branco. Mobilidade urbana é muito mais do que aumentar o número de ônibus. Isso também é necessário. E revisar o valor da passagem de ônibus, revisar a planilha de custo desses ônibus. Há 7 anos nós tínhamos 142 ônibus em operação. Hoje nós temos 154 ônibus em operação. Hoje nós temos uma população muito maior do que há 7 anos. E a gente precisa aumentar essa quantidade de linhas para poder atender a demanda. E, de fato, interligar, de forma que as pessoas possam pegar o ônibus e chegar mais rápido no seu destino. Hoje, a gente observa que não está havendo uma verdadeira interligação. Na realidade, os terminais urbanos, eles estão funcionando como uma grande parada de ônibus. E quem usa ônibus sabe disso, a gente recebe essas reclamações quando a gente vai para as ruas, com o nosso gabinete na rua. Os estudantes reclamam da demora, né? O Barro Vermelho, por exemplo, São Nicásio. Obrigado, candidata. O candidato Marcos Alexandre tem 1 minuto para a réplica. Olha, a Eliane vai ter mais 1 minuto para ter a oportunidade de dizer uma dessas propostas, porque eu não entendi. Porque eu quero dizer, Eliane, que a interligação de bairros é fundamental. Nós estamos investindo agora na ligação ali do Laélia Alcântara com a Via Verde, uma nova ligação para a Estrada do Calafate, uma ligação muito importante. Nós fizemos a ligação da rotatória do shopping, Estrada da Floresta até o Cabriúva, um outro acesso importante. Temos a proposta de fazer a ligação agora do Calafate com o Universitário pela Travessa Beija-Flor. Fazer também uma nova ligação ali entre o Praia do Amapá, o Taquari e a Via Verde, um novo corredor ligando até o Triângulo Novo. Além da ligação do ramal São José, que vai ligar o Belo Jardim, vindo até Amadeu Barbosa, passando pelo Canaã e ligando até Amadeu Barbosa. Nós avançamos em importantes ligações nesses 4 anos, como a Estrada da Floresta, a Sobral, a Getúlio Vargas, Placas, a Apolônio Salles. Essas interligações de bairros são fundamentais para melhorar o trânsito, o acesso aos ônibus e a circulação da população. Obrigado, candidato. A candidata Eliane tem 1 minuto para a tréplica. Certamente, os corredores de ônibus são essenciais para facilitar com que os ônibus circulem, até porque hoje os ônibus não têm prioridade nas nossas vias. Os corredores de ônibus, eles precisam existir, eles precisam ser construídos, né? Nós temos ali a duplicação da Campo Grande com a São Salvador, que não foi concluída até agora, mas nós vamos buscar recursos para concluir essas obras de infraestrutura. Se a gente não alargar as ruas principais, as vias que dão acesso para que os ônibus circulem com maior tranquilidade, com maior velocidade, garantindo o direito das pessoas chegarem ao seu local de destino com rapidez, nós não vamos fazer muita coisa, mas nós vamos fazer. Sabe por quê? Porque nós temos apoio lá em Brasília para trazer os recursos necessários para que a gente faça essas obras estruturantes e faça de maneira mais rápida, faça de maneira que elas durem, faça de maneira com que elas sejam concluídas no prazo estipulado no contrato da obra. As obras que hoje nós estamos vendo estão demorando muito para serem concluídas. Na nossa administração, isso será mais rápido. Obrigado, candidata. O próximo candidato a perguntar é Raimundo Vaz, do PR. Candidato, o senhor tem 30 segundos para fazer a pergunta e escolher quem irá respondê-la. Prefeito Marcos Alexandre. Entrei no site da ONG Cidade Sustentável e verifiquei que Vossa Excelência estava lá também escrito. Eu busquei o conhecimento para elaborar um plano de governo. Também Vossa Excelência também buscou para poder tornar Rio Branco mais verde. Na sua concepção, dos 4 anos de mandato, o que é uma cidade sustentável e uma cidade verde?
O candidato Marcos Alexandre tem 1 minuto e meio para a resposta. Eu quero agradecer, Vaz, a pergunta, porque em 2012 eu fui o único dos candidatos que assinou o compromisso chamado Programa Cidades Sustentáveis. E é um compromisso que também tem para cidades chamadas cidades resilientes. Aquelas cidades que sofrem grandes impactos do clima, como nós sofremos nesses 4 anos. A quarta e a primeira maior enchente da história foi 2014 e 2015. E nós estamos enfrentando agora uma das maiores secas dos últimos 20 anos. O conceito é um conceito amplo. Nós buscamos, através da Censul, todos os invernos enfrentar a limpeza dos igarapés, fazer a limpeza dos cursos d'água. São 80 igarapés e cursos d'água que todo inverno a prefeitura faz a manutenção e faz a limpeza, que é o que cabe ao município. Também fizemos um amplo programa de arborização, através do apoio que nós temos hoje no Horto Florestal. A prefeitura também, em parceria com o Estado, promoveu um grande investimento, que é o investimento feito na Cidade do Povo, para que as pessoas que moravam em áreas alagadiças, e aí já são mais de 3.000 famílias que estão sendo levadas dessas áreas mais baixas para a Cidade do Povo, e os investimentos também na recuperação de mata ciliar, investimentos na recuperação de nascentes. É um conceito amplo que, através da Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Florestas e Agricultura e também a Secretaria de Serviços Urbanos, a Censul, a Prefeitura vem cumprindo com a plataforma Cidades Sustentáveis. Tempo concluído. O candidato Raimundo Vaz tem 1 minuto para a réplica. Excelência, o senhor falou em recuperação de nascente. Eu estranho porque Vossa Excelência, no plano de recuperação do aterro sanitário, fez uma obra mal feita e ali proibiu que o Batista, um igarapé importante, pudesse caminhar normalmente, formando uma grande lagoa. E ali criou-se um clima ambiental. Foi alterado a nascente e Vossa Excelência mudou o que a natureza construiu. E eu fico surpreso de falar de nascente quando Vossa Excelência impediu e criou um clima ambiental. Mas eu acho que cidade sustentável, cidade verde, é muito mais que isso. É você realmente se preocupar com o meio ambiente. As intempéries, eu acho que aquilo que vem da natureza, temos que respeitar, temos que saber conviver, mas a gente precisa tratar os ambientes que o homem pode tratar. Tempo esgotado. Tréplica de 1 minuto para Marcos Alexandre. Olha, Vaz, você é uma pessoa que tem experiência, um servidor municipal, inclusive vereador de vários mandatos. Você sabe bem a realidade que nós tínhamos dos resíduos sólidos. Você está equivocado nessa informação, porque o lixão que nós tínhamos na Transacriana era um lixão que perdurou durante décadas aqui em Rio Branco, até a administração do prefeito Angelim. Quando o prefeito Angelim assumiu, construiu uma nova unidade de tratamento, a UTRE, e desativou o antigo lixão. E desde então a gente vem cumprindo aquilo que está no licenciamento, que é a recuperação daquele antigo lixão lá na Transacriana. Nós já fizemos a recuperação de todo o ambiente, estamos fazendo os drenos. Não é um trabalho fácil, porque foram décadas e décadas que aquele lixão recebeu todo o lixo sólido da cidade, todo o lixo domiciliar que era recolhido era jogado lá. 20, 30 anos com um problema que nós estamos levando aí esses últimos 4 anos, tratando com muita responsabilidade. Então, quero deixar essa informação e dizer que o nosso compromisso é sempre investir e respeitar o meio ambiente. Seguindo a ordem do sorteio, quem pergunta agora é a candidata Eliane Sinhazic, do PMDB, que tem 30 segundos para fazer a pergunta e escolher quem irá respondê-la. Candidata. Quem falta perguntar ainda? Quem falta responder ainda? A senhora pode fazer pergunta ao Carlos Gomes e também ao Raimundo Vaz. Tá. Carlos, eu queria fazer uma pergunta com relação à mobilidade urbana, né? Nós sabemos que nos horários de rush os ônibus estão superlotados, o seu Nicásio lá no Bairro Vermelho espera o ônibus por 1h40, que demora muito, nós temos aí 375 paradas de ônibus que não são cobertas, portanto as pessoas ficam no sol e na chuva. Pergunta, candidato. Como você pretende resolver essa questão? O candidato tem 1 minuto e meio para a resposta. Eliane, sua pergunta ela é muito pertinente e mobilidade urbana é muito além do transporte público. Há uma carência muito grande atualmente aqui de arborização. A gente tende a aumentar as ciclofaixas, né, as ciclovias,
Mas a gente precisa arborizar também esse perímetro dessas ciclovias, o que não acontece atualmente. Mas além disso, pensar a questão da mobilidade urbana e da acessibilidade, Eliane, e aí dialogando com mais pessoas, né, da inclusão, a gente vai criar um conselho gestor de acessibilidade e mobilidade urbana que vai reunir motoristas de carros particulares, do transporte público, pedestres, ciclistas e pessoas com deficiência. A gente precisa resgatar essas pessoas com deficiência para garantir a qualidade do serviço, porque hoje a frota disse que é 100% inclusiva, né, para os deficientes, quando na verdade, recentemente, indo para a universidade, um cadeirante teve de fechar aqui o estádio José de Mello para ter o seu direito garantido de transitar pela cidade. Então, Eliane, de forma muito básica e muito tranquila, a gente precisa aumentar as ciclovias, arborizar as ciclovias, ter um conselho gestor que pense a mobilidade urbana, porque é muito além do transporte público também, mas que pense a acessibilidade da nossa população. Precisamos fortalecer a malha viária também. Hoje há um déficit, Eliane, muito grande, e a gente precisa inverter essa lógica, a gente precisa priorizar esse transporte público que está deficitário e aí, na réplica, eu te falo por que está deficitário. A candidata Eliane Sinhazic tem 1 minuto para a réplica. De fato, os corredores de ônibus não existem de fato e de direito, a gente precisa ampliar isso. Nós precisamos, sim, cuidar para que Rio Branco tenha calçadas onde as pessoas possam caminhar pela cidade, diminuindo o uso do transporte de veículos, carros e motos, que é uma frota muito grande na nossa cidade. Nós precisamos garantir às pessoas que usam transporte público coletivo um ponto de ônibus mais digno, né? Hoje nós temos mais de 375 pontos de ônibus, que é apenas uma placa de ônibus pendurado no poste. A gente precisa garantir um conforto para essas pessoas que necessitam do transporte público coletivo. E falar numa administração, a gente precisa falar de uma administração que coloque a população para participar, para tomar decisões, fortalecer o conselho tarifário, de forma que as pessoas possam discutir amplamente, não apenas a questão do ônibus, mas também a questão dos táxis, a questão dos mototaxistas, a questão dos ciclistas, a questão dos pedestres. Candidato. O candidato Carlos Gomes tem 1 minuto para a tréplica. Por que está deficitário, Eliane? Hoje nós vivemos sobre a onda da precarização e da flexibilização do trabalho. É inadmissível que cobradores sejam retirados para a gente sobrecarregar. Você que está em casa, você não pode dirigir e ficar com fone de ouvido, mas o cobrador o motorista tem de passar o troco, cuidar do trânsito e cuidar das nossas vidas que estamos lá. Então, a gente precisa revisar, inclusive, Eliane, essa política de isenção fiscal aí do ISS, que totaliza aproximadamente 16 milhões. A gente precisa rever isso porque nós não somos contrários à isenção. Mas a isenção ela deve vir com uma contrapartida social. E essa contrapartida social tem de ser a manutenção desses postos de trabalho. Porque é inadmissível essa precarização, esse sobrecarregamento que os motoristas estão acumulando e com a anuência da atual gestão, lamentavelmente, que encaminhou os projetos de lei para garantir a isenção, mas que no debate não conseguiu garantir com que esses serviços não ficassem precarizados com a ausência da figura do cobrador. Obrigado, candidato. O candidato Carlos Gomes, da Rede Sustentabilidade, fará a pergunta. O senhor tem 30 segundos para elaborar a pergunta. Raimundo Vaz, que foi quem ainda não respondeu nesta rodada. Candidato. Vaz, eu vou aproveitar para te perguntar sobre aquilo que você estava falando há pouco, sobre sustentabilidade, sobre cidade sustentável, porque não é cidade sustentável é um conceito muito além de ter uma cidade verde. Eu queria saber, Vaz, o que você vai fazer para deixar a administração de Rio Branco mais eficiente do ponto de vista da sustentabilidade? O candidato Raimundo Vaz tem 1 minuto e meio para responder a pergunta. Te agradecer, cara, pela pergunta e te falar que esse assunto, ele me anima muito. Eu sou entusiasta do bem-estar, da qualidade de vida, e sem meio ambiente você não consegue fazer isso. Uma cidade ela tem que viver para o cidadão. Eu penso que eu preciso não fazer como está sendo feito hoje, onde se abandonou totalmente a fiscalização do meio ambiente. Eu não posso aceitar que hoje o Igarapé esteja totalmente tomado de dejeto, jogando in natura o esgoto, matando a vida aquática e certamente tornando Rio Branco uma cidade de águas mortas, porque a água potável que nós tínhamos nos igarapés, ela hoje são apenas esgoto que levam a doença, as endemias e, consequentemente, ataca a saúde.
A parte preventiva da saúde, ela poderia ser feita pela infraestrutura. E hoje não existe, nas obras públicas e privadas, não existe fiscalização. E a prefeitura não notifica ninguém, não multa ninguém, mas permite que se agrida ao meio ambiente. E esse meio ambiente tem que ser cuidado, tem que ser melhorado. Eu pretendo, Carlos, com certeza, fazer azeites que não fizeram, né, durante esse tempo inteiro, para que eu possa devolver a qualidade de vida aquática aos igarapés, para que eu possa permitir que as pessoas possam ter a certeza de que eu vou combater certamente as doenças endêmicas, que é natural que vêm dos esgotos que os igarapés levam. O candidato Carlos Gomes tem 1 minuto para a tréplica. Talvez, Vaz, eu não tenha me feito ser entendido e você tergiversou e não respondeu aquilo que efetivamente eu perguntei. Mas na minha réplica, talvez você vai ter a oportunidade de responder na tréplica. Nós vamos diminuir em 40% o uso de energia não renovável na administração pública municipal de Rio Branco. Isso é uma prioridade nossa, Vaz, porque nós entendemos que uma cidade sustentável, uma prefeitura sustentável, ela muda o seu consumo de energia. Mas não somente isso, nós precisamos utilizar de forma responsável a água consumida pela prefeitura de Rio Branco. Uma vez, Vaz, que essa crise de desabastecimento, ela resulta na ponta, no serviço que é oferecido, naquilo que é ofertado e que é consumido pela administração pública. Mas além disso, Vaz, há uma discussão atual de diversificação da matriz energética, de mudar a nossa energia para uma matriz limpa. Então nós vamos instalar placas solares na Prefeitura de Rio Branco. E aí você pode me falar que não há financiamento. Há várias linhas de financiamento em âmbito internacional, só falta boa vontade para a gente trazer o recurso, inclusive produzir as placas aqui, Vaz. Esta foi a réplica de 1 minuto do candidato Carlos Gomes. Agora, Raimundo Vaz tem 1 minuto para a tréplica. O conceito, Carlos, de cidade sustentável, é evidente que cada um busca aquilo que lhe convém. Eu penso que eu preciso defender a vida. E quando eu defendo o meio ambiente, eu defendo a vida. Quando eu fiz a pesquisa nesse site da ONG Cidade Sustentável, eu adquiri muito conhecimento. E pela minha experiência de profissional da prefeitura, de participar já há 35 anos da engenharia municipal, isso me dá o know-how, o conhecimento de uma conversa com minha cidade. E isso também permite que eu possa priorizar as minhas ações. E eu sempre vou priorizar ações aonde o centro do debate seja o cidadão, onde a cidade seja colocada como a grande casa, onde se mora bem. Penso que um prefeito ele tem que ser acolhedor, mas também ele tem que ser responsável pelas políticas que possam dar qualidade de vida. Portanto, o meu jeito de governar é o jeito onde você procura ter o centro do debate do cidadão para que ele possa ter um resultado satisfatório daquilo que um prefeito pode fazer. Obrigado, candidato. O segundo bloco do debate da TV Gazeta com os candidatos à Prefeitura de Rio Branco encerra aqui. Depois do intervalo, a gente volta para mais uma rodada de perguntas entre os candidatos. É a TV Gazeta nas eleições 2016.